Queridos, hoje é o Dia Internacional da Mulher. E hoje eu quero parar as duas séries que eu estou pregando aqui, que é os Combates da Alma ou Sermão do Monte, para tratar esse assunto tão importante. Já que caiu bem no domingo, eu não posso deixar passar. Eu preciso trazer aqui para os irmãos sobre essa questão tão importante. E eu quero de alguma maneira honrar as minhas irmãs que estão aqui na igreja, através da exposição bíblica, e ao mesmo tempo trazendo para a igreja o que é feminilidade bíblica, que não tem nada a ver com o feminismo cultural. A feminilidade bíblica, expressado nas escrituras, não tem nada a ver com o feminismo cultural, que infelizmente é o que predomina no mundo. E eu quero trazer essa palavra libertadora, que eu creio que será para muitas mulheres, mas essa palavra, ela é aplicável para todas as pessoas. Tanto os homens, mulheres, jovens, para todas as pessoas. Então abra sua Bíblia, por gentileza, em Provérbios, capítulo 31. Abra lá, por gentileza, Provérbios, capítulo 31, a partir do verso 10. Eu quero fazer uma exposição sobre aquele texto muito conhecido da mulher virtuosa. Abra lá, por favor. Provérbios, capítulo 1, a partir do verso 10. E eu quero falar sobre a feminilidade bíblica através da vida da mulher virtuosa. A feminilidade bíblica através da vida da mulher virtuosa. E que Deus me ajude e que Deus te abençoe. Você que está aqui nessa igreja, você que está assistindo nesse momento, que Deus fale poderosamente aos nossos corações, nos instruindo sobre a vontade de Deus, revelada nas Escrituras. Amados, nós somos movidos pelas Escrituras e não pela cultura. Tem muitas coisas da cultura que a nossa fé, ela é contracultural. Então nós precisamos aqui peneirar, filtrar, precisamos ter discernimento bíblico para entendermos o que significa a fé cristã e a feminilidade bíblica. Então vamos meditar na palavra do Senhor. Provérbios capítulo 31, acompanhem comigo a leitura da Escritura. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. O coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. É ainda noite e ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca, abre a mão aos aflitos e ainda a estende aos necessitados. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. A força e a dignidade são os seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Enganosa é a graça
e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Deem a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, Pai querido, nós estamos na Tua presença, necessitamos de Ti. Livra-nos, ó Deus, das ideologias anticristãs deste mundo, e enche as nossas mentes e corações da palavra do Senhor, Pai. Nós queremos valorizar, nós queremos ouvir a exposição da Tua palavra. Então fala, Senhor, a cada coração e ajuda-me a ser fiel à Tua palavra. Nós oramos e agradecemos pela oportunidade. Assim oramos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vocês sabem, vocês que conhecem o livro de Provérbios, o livro de Provérbios é um livro muito importante, tá? O livro de Provérbios é um livro sapiencial, é um livro de sabedoria. Antigamente, os reis, para popularizar a sua sabedoria, eles escreviam poemas para os seus povos. E esses poemas eram repletas de muita sabedoria. E foi isso que o rei Salomão, em vários provérbios que foram escritos, que é da autoria dele, ele fez a mesma coisa. Ele quis compartilhar a sua sabedoria com o seu povo. Então nós temos no livro de Provérbios fonte de sabedoria. Sabedoria para a manutenção do casamento. Sabedoria sobre como criar os nossos filhos, sabedoria como ter um maior rendimento nos nossos trabalhos, sabedoria sobre o tipo de ética e moralidade que nós precisamos ter nessa terra, sabedoria sobre o tipo de espiritualidade que nós precisamos ter. Então, o livro de Provérbios é um livro de sabedoria, é um livro poético que nos mostra o tipo de sabedoria que nós precisamos buscar em Deus. E como é um poema, no sistema hebraico, a poesia, ela vem com alguns contrastes. Por exemplo, ela vem com uma frase dizendo algo positivo e depois termina com uma outra frase falando algo negativo. Então essa é a estrutura de Provérbios e a gente vai estar vendo sobre isso. Então, meus amados, eu quero chamar a sua atenção para esse livro milenar, para esse livro sapiencial, que nos ensina sobre o nosso papel. Esse livro nos ensina sobre qual é o papel do homem no lar, na igreja e na sociedade, e qual é o papel da mulher no lar, na igreja e na sociedade. Mas olha só, vamos falar um pouco sobre o Dia Internacional da Mulher. O Dia Internacional da Mulher é celebrado em 8 de março. Surgiu no início do século XX, a partir de movimentos operários e sufragistas na Europa e nos Estados Unidos. Oficializado pela ONU em 1975, a data simboliza a luta por igualdade salarial, melhores condições de trabalho e voto feminino, consolidando-se em memória das greves e lutas sociais. Então, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. As pautas nos quais foram apreciadas, no que deu origem ao Dia Internacional da Mulher, são louváveis. Sabe por quê? Porque a fé cristã nunca foi contra, por exemplo, a mulher ter igualdade salarial. Não há uma restrição bíblica dizendo que a mulher ela pode ganhar o mesmo ou a mais que o homem. Não há nenhum problema sobre isso. A Bíblia não reprova esse tipo de contribuição, apreciando o trabalho das mulheres. A Bíblia também, ela reforça a questão também de condições de trabalho. A Bíblia nos ensina que principalmente quem é empregador, quem é patrão, precisa dar boas condições de trabalho para os seus funcionários. A Bíblia ensina isso. E também, a Bíblia não é contra o voto feminino. Entendeu? Então, a fé cristã nunca foi contra diante dessas pautas. E se tem alguma religião denominada como cristã, alguma denominação que muitos anos paralisou as mulheres usando isso, essas igrejas erraram. Essas religiões pecaram,
Porque a Bíblia, ela nunca restringiu as mulheres no que tange essas questões fundamentais do trabalho. Tá? Porque uma coisa que a Bíblia valoriza é a questão da vida humana. O homem precisa ser abençoado, a mulher precisa ser abençoada. Então a Bíblia não tem nenhuma restrição. Porém, aí tem um porém. Nós não podemos esquecer, quando pautas são conquistadas e merecidas, não podemos transgredir aquilo que Deus estabeleceu. Aí entra o pecado. Aí entra a insatisfação humana, aí entra o pecado, aí entra a rebelião humana. Tudo bem, a mulher ela tem igualdade salarial, ela merece pelo seu trabalho. Tudo bem, ela ter melhores condições de trabalho, é um ser humano que precisa ser tratado com muito carinho. Tudo bem ela votar, ela precisa exercer a sua cidadania. Porém, nenhuma mulher pode quebrar aquilo que Deus estabeleceu. É aí que entra o veneno mortífero chamado feminismo cultural. O feminismo cultural não é uma tentativa só de competir com os homens, não é uma tentativa só de tirar os homens do cenário e ocupar todos os lugares, não é só isso. O feminismo é um veneno diabólico que foi produzido lá no Jardim do Éden pelo inimigo das nossas almas, na tentativa da mulher não depender de ninguém. Não depender do homem e não depender de ninguém. E Deus não nos criou assim. Deus nos criou seres sociais, interdependentes dos outros. Ninguém vive isolado. No entanto, de maneira embrionária, essa ideologia, ela foi infiltrada pelo próprio Satanás. Entenda isso. Biblicamente falando, teologicamente falando, foi Satanás, atrás dos bastidores, que começou a colocar em dúvida a palavra de Deus. E o feminismo é uma das consequências da artimanha de Satanás, você crendo ou não crendo. Mas se você estuda as Escrituras, você vai entender que é assim. Agora, deixa eu falar para vocês sobre as mulheres e a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre as mulheres? Primeiro, a mulher é uma bela criação de Deus. É uma bela criação. Lembre-se que Deus primeiro criou o homem e depois Deus criou a mulher. E é tão interessante que Gênesis 1:27 diz assim: e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus criou o homem masculino, criou a mulher feminina, a imagem de Deus. E quando fala aqui a imagem de Deus, não é uma questão estética. É na questão seguinte: alguns atributos que Deus tem, Ele compartilhou com as suas criaturas, chamado homem e mulher. Assim como Deus tem capacidade de criação, Deus deu a capacidade de criatividade para o homem e para a mulher. Assim como Deus é um ser inteligente, Ele deu inteligência também para o homem e para a mulher. Assim como Deus ama, Deus colocou no coração do homem e da mulher a capacidade de amar. É essa imagem que Deus compartilha com as suas criaturas e com a sua coroa da criação, que é o homem e a mulher. E como eu falei, Deus primeiro criou o homem do pó da terra e depois Ele cria a mulher da costela de Adão. Como muitos teólogos brincam, né? O homem é o rascunho e a mulher a obra-prima de Deus. Agora entenda o seguinte: a mulher é um presente de Deus para o homem. Está aqui. É por isso que eu tenho falado que Deus abomina os extremos. Deus abomina o machismo e Deus abomina o feminismo. O machismo é quando o homem diz assim: olha, a mulher tem que viver sobre os meus pés. A mulher, ela tem que fazer o que eu mando. Isso é machismo. E feminismo é quando a mulher fala assim: eu não dependo de homem. Isso é feminismo. Então o machismo tem as suas falas, o feminismo tem as suas falas, mas a Bíblia diz que a mulher, ela foi criada e ela é um presente, não um pacote, não um negócio, não uma mercadoria. Ela é um presente para a vida do homem. Gênesis capítulo 2, verso 18, está escrito assim: diz mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Eu gosto dessa tradução.
Eu farei uma auxiliadora que seja semelhante a ele. A ele. Então, amados, a mulher é um presente de Deus para o homem. E Deus, por suas razões insondáveis, e nós também nos conhecendo, Deus fala assim: não é bom. Não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer para você um presente. Eu vou fazer para você uma auxiliadora semelhante a você. Agora entenda o seguinte, o que a Bíblia afirma. Deus criou um relacionamento complementar entre o homem e a mulher. Então o relacionamento que Deus criou é um relacionamento complementarista, tá? Não é um relacionamento solo. Por exemplo, Gênesis capítulo 2, verso 22, Deus falou assim: por isso o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Esse relacionamento complementar chamado casamento está sustentado num tripé, nessa tríade. Por exemplo, o homem deixará pai e mãe, é independência dos pais. Então, desde lá do Jardim do Éden, Deus já estava estabelecendo o casamento com a coroa da sua criação, chamado homem e mulher, dizendo o seguinte: esse relacionamento é complementar, um depende do outro. E esse relacionamento será saudável quando tiver independência dos pais, tá? Então, o casamento é uma independência dos pais, é uma independência econômica, é uma independência geográfica, é uma independência para viver com a esposa. Aí ele fala assim: se unirá à sua mulher, isso é uma interdependência dos cônjuges, está aqui. O relacionamento homem e mulher é um relacionamento complementarista que não tem espaço para machismo e nem para feminismo, porque ambos dependem profundamente um do outro. Então não existe esse negócio: eu não dependo de homem, ou eu não dependo de mulher, eu não preciso de mulher. Depende sim, porque Deus te criou assim. Aí o problema da bandeira do feminismo cultural, quando vem com esses slogans: não, nós não dependemos de homem. Nós somos autossuficientes, amado, isso é pecado. Isso é rebelião contra Deus. Toda ideologia que se choca com a fé cristã é uma rebelião deflagrada contra Deus. Contra Deus. Entretanto, o relacionamento complementar é uma interdependência do cônjuge. O homem depende da mulher e a mulher depende do homem. E se isso for diferente, aí pode morar o pecado. E ele diz assim: e se tornarão uma só carne. Aí fala de intimidade sexual. Isso é, Deus criou a intimidade sexual dentro dos limites do matrimônio. Por isso que o sexo fora do casamento, a Bíblia chama de prostituição, de pecado, de fornicação. Deus criou a intimidade sexual para ser desfrutada da melhor maneira possível, um dependendo do outro, biologicamente, fisiologicamente, dentro dos limites do santo matrimônio. E aí, com tudo isso que eu quero dizer para vocês, é o seguinte: Deus, Ele criou um relacionamento. Esse relacionamento é complementarista. O homem depende da mulher e a mulher depende do homem. E quando vem alguma tentativa de independência, essa independência, Deus diz assim, é uma rebelião contra aquilo que Ele mesmo estabeleceu. No entanto, o feminismo cultural é uma manifestação pecaminosa contra Deus, que nunca será abençoado. O feminismo cultural é o extrato das ideias de Satanás manifestadas nesse mundo pelas universidades, pelos movimentos sociais e vai por aí afora. A gente precisa, como cristãos, nós precisamos ter essa consciência cristã para ter discernimento bíblico, para entender esses fenômenos, para entender. No entanto, muitas pautas são louváveis, mas outras pautas são pecaminosas e jamais um cristão pode acreditar nisso, pode se envolver nisso e se dobrar diante disso. Isso é falta de conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico. Tem um livro muito antigo, um comentário bíblico dos judeus, chamado Talmud, que tem uma frase que me chamou a atenção, que diz assim: o mundo e todas as suas coisas são valiosas, porém,
mais valiosas que tudo é uma mulher virtuosa. Por isso que o sábio escritor diz assim: mulher virtuosa, onde a achará? Isso é muito importante nós encontrarmos mulheres virtuosas. Bom, deixa eu passar para você um pouco da introdução de Provérbios capítulo 31. O Provérbios capítulo 31 são conselhos de uma mãe para o rei Lemuel. E é interessante que essa mãe está aconselhando o rei a como escolher uma esposa, a como escolher e observar as características de uma esposa. Então lembre-se, Provérbios 31 são santos conselhos de uma mãe para um filho que é rei, que estava destinado a casar. E essa mãe, de maneira sábia, ela começa a orientar o seu filho sobre: filho, procure uma mulher virtuosa para a sua vida. Então esse é o contexto. Então é interessante que Deus usou um escritor para registrar o texto sagrado, mas Deus usou os conselhos de uma mãe. O conteúdo de uma mãe para que aquele texto fosse registrado e escrito pelo rei Lemuel. Então eu quero chamar a sua atenção para esses conselhos, porque olha só, toda mulher de Deus precisa ser uma mulher virtuosa. Você pode repetir comigo? Toda mulher de Deus precisa ser uma mulher virtuosa. Precisa. É uma necessidade. É uma prioridade. Nesse texto sagrado, o sábio escritor apresenta 5 sessões na vida de uma mulher virtuosa. Então eu quero compartilhar com vocês 5 pontos da minha mensagem, porque é um texto longo. 5 sessões mostrando as virtudes dessa mulher. A feminilidade dessa mulher. Outra coisa, Provérbios capítulo 33 é um texto longo, é um poema, porque ele foi escrito de maneira acróstica, tá? Provérbios 31, ele foi escrito de maneira acróstica, com as letras do alfabeto hebraico, da primeira letra até a última letra, por isso que é um texto longo. É um poema, é um acróstico com muita sabedoria. Pois bem, diante dessa introdução, eu quero chamar a sua atenção para essas sessões. São 5 sessões falando dessa mulher, da feminilidade bíblica dessa mulher e das virtudes dessa mulher. A minha oração é que Deus te abençoe, que você tenha essas virtudes, e se não tiver, não se preocupe, o Espírito Santo vai colocar isso na sua vida, na vida de todos nós. Amém? A primeira sessão descreve o casamento dela. Olha o verso 10, né? Que é a grande pergunta. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Então aqui o escritor fala do valor da mulher, que a mulher é muito valorosa. E naquela época era muito comum os reis terem joias, diamantes, rubis, esse tipo de riqueza. Eles tinham acesso a esse tipo de riqueza. Mas daí o sábio escritor está dizendo assim: olha, a mulher é tão virtuosa, ela é muito valorosa do que muitas joias. Joias caríssimas, joias raras. Ele já começa aqui defendendo a seguinte tese: a mulher é valorosa. Então olha só, você que se sente frustrada, quero dizer uma coisa para você: você é valorosa. Você é valorosa muito mais do que as joias mais preciosas desse mundo. Mas olha o verso 11, quando começa a desenvolver o seguinte: o coração do seu marido confia nela, e não haverá falta de ganho. Então olha só, falando sobre o casamento dela, o escritor está dizendo que ela é digna de confiança. Ela é digna de confiança. Olha só no contexto, naquela época não existia banco. Então os homens guardavam seus tesouros em casa, ou nos palácios, ou em suas casas, tá? Em alguns baús. Então toda a poupança, todo o investimento ficava guardado em casa. E aí o sábio escritor está dizendo assim: ela é digna de confiança. Ela não desvia dinheiro. Ela não rouba. Ela não mexe sem avisar. Ela não sabota aquilo que a família conquistou.
Aí ele começa a destacar o seguinte, olha o casamento dela. Ela é uma mulher digna de confiança. Aí eu pergunto para você, a pergunta que não pode calar. Você é uma mulher de confiança? Para o seu marido? Ou seu marido vive desconfiado? Ô, pastor, não sei não, pastor. Não sei não, olha. Ela é digna de confiança. Aí no verso 12 fala algo muito importante, olha só. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Isso é, ela promove o bem. Ela promove o bem, não o mal. Isso é muito importante. Então olha só, ela é valorosa, ela é digna de confiança e ela promove o bem. A pergunta é, por que ela promove o bem? Porque ela entendeu o seu papel dentro do lar. Ela entendeu o seu papel de importância dentro do lar. E aí, eu quero ler para você Efésios capítulo 5, verso 22 e 24, sobre aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, em que infelizmente muitas igrejas abandonaram. Quando Paulo escreveu assim, as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao marido. Aí, quando as feministas ouvem essa palavra submissão, o corpo arrepia. Primeiro porque não entende o significado da palavra. Porque submissão não significa inferioridade. Submissão não significa subserviência, ser uma escrava, não ter opinião própria. Submissão não significa escravidão. Sabe o que é submissão? Submissão é confiar na liderança do marido. Isso é submissão. Aí que entra o veneno do feminismo. O feminismo diz assim, eu não quero ser liderada por ninguém. Eu sou autossuficiente. Eu não preciso de liderança de ninguém. Aí que mora o perigo. Porque Deus estabeleceu leis. Deus estabeleceu regras. Por exemplo, lá em Coríntios, diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja, e o homem é o cabeça da mulher. Existem princípios que Deus mesmo estabeleceu. E essa liderança do homem, é lógico, não pode ser uma liderança autoritária. É uma liderança amorosa. É uma liderança semelhante a de Cristo. Mas a submissão bíblica significa o seguinte, é confiar na liderança do marido. Aí quando algumas irmãs ouvem isso, falam assim, meu Deus, pastor, você está pedindo demais. Eu confiar na liderança do meu marido? Olha, se o seu marido não lidera a sua casa, ele precisa ser ensinado por outros homens. Se o seu marido não lidera a sua casa, o seu marido precisa ser treinado na igreja. A liderar a família para você se sentir segura, satisfeita. Porque a liderança Deus colocou sobre os ombros do homem. E a mulher, ela faz bem quando ela entende o seu papel dentro do lar. Mas quando ela não entende o seu papel dentro do lar, ela levanta uma bandeira cultural e vai criar crise conjugal. Esse é o problema. Aí ou os homens vão se omitir e vão se dobrar, e muitas mulheres vão se corromper, se tornando criaturas manipuladoras, porque colocaram na cabeça o seguinte, eu não me submeto a liderança nenhuma. Esse é o problema. Esse é o grande problema. E Paulo escreve, inspirado pelo Espírito, mulheres sejam submissas, confiem na liderança do seu marido, como a igreja confia na liderança de Cristo. Isso é tão importante que em Colossenses 3,18, Paulo, ele repete o mesmo mandamento. Ele escreve assim, esposas, sejam submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. E Pedro também, entendendo isso, ele escreve em sua primeira carta, capítulo 3, olha o que Pedro escreve. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Olha o que Pedro está dizendo. Pedro ele escreveu isso porque muitas mulheres cristãs tinham maridos pagãos. Ele disse assim, olha, não fica pregando que a sua vida seja o seu maior sermão.
para convencer o seu marido. Para que, através de nenhuma palavra, ele seja ganho sem palavra nenhuma. Ele seja persuadido, ele seja influenciado por essa mulher que promove o bem e que entendeu o papel dela no lar. E Pedro reforça isso dizendo, olha, se comporte assim, cheio de temor. E o seu marido vai ser contagiado pelo seu exemplo e pelo seu testemunho. Oh, amados, essa primeira sessão fala do casamento dela. Ela fazia o bem. Ela tinha confiança do seu marido, por isso ela era mais valorosa do que as joias deste mundo. Agora, cuidado, cuidado. Provérbios 14, capítulo 12, verso 4, diz assim, a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, é a riqueza do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como podridão nos ossos. Você sabe o que o escritor está dizendo? A mulher virtuosa é a maior riqueza do seu marido. Mas a mulher vergonhosa é como se fosse uma doença na vida do marido. É como se fosse uma doença que o marido tem que conviver, tem que suportar dia a dia, porque ela não entendeu o seu papel dentro do lar. Oh, minha irmã, não seja assim. Receba um conselho desse pastor, não seja assim. Seja a coroa do seu marido. Provérbios 14:1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derruba. Então tome muito cuidado. Entenda o seu papel no lar, porque essa mulher, ela era virtuosa, porque ela entendeu o seu papel dentro do casamento. Aí, amados, quantos jovens que se casam, começa a ter crise conjugal, porque o homem não foi treinado para ser marido e a moça não foi treinada para ser esposa. Ambos não entendem seu papel dentro do lar biblicamente e são dirigidos pelos movimentos culturais. Aí chega no casamento, tem uma crise, porque não entendeu o seu papel. Aí quer separar, quer pedir divórcio. Aí não consegue se adaptar no casamento, não consegue suportar no casamento, porque não foi equipado, não foi treinado, é movido por ideologias anticristãs e foi para o casamento. E se frustrou. E se frustrou porque não entendeu o valor da palavra de Deus ou não foi ensinado. Esse que é o problema. Mas olha só, a primeira sessão, essa mulher era virtuosa por causa do casamento dela. A segunda sessão, está do verso 13 ao 24, a segunda sessão descreve o seu comportamento. E eu chamo a sua atenção para as múltiplas habilidades das mulheres. Olha o verso 13 comigo, nas escrituras, diz assim, busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Isso é, ela é habilidosa com as mãos. A maioria das mulheres são habilidosas com as mãos, não é verdade? Olha o verso 14. É como um navio mercante, de longe traz o seu pão. Isso é, ela auxilia na provisão da casa. Ela auxilia. O navio mercante, gente, naquela época, era o principal instrumento de levar mercadorias de longe, cruzando os oceanos. Tá? Então, os navios que levavam várias mercadorias, vários produtos, para poder sustentar, encher uma cidade com vários materiais. Aí o escritor ele faz essa comparação dizendo, ó, ela é como um navio mercante, ela auxilia na provisão da casa, ela ajuda na casa naquilo que ela pode. Olha o verso 15, olha que interessante. E ainda à noite ela se levanta e dá mantimento à sua casa e tarefa às suas servas. Ela é organizada e ela também é líder. Ela é organizada e ao mesmo tempo ela é líder. Muitas mulheres abastadas naquela época tinham servas, né? Tinha servas. E ela que liderava aquelas servas para o bom andamento da casa. Mas daí, o escritor está fazendo de propósito, está destacando as habilidades da mulher. A mulher é líder entre mulheres, a mulher é organizada, ela auxilia na provisão da casa. Entenda, o homem é o provedor da casa. O homem é responsável por prover alimento em casa. No entanto, a mulher ela pode auxiliar ou não. Não é nenhum demérito também. Mas segundo as suas habilidades, ela pode auxiliar na provisão da casa. Olha o verso 16. Outra habilidade.
Ela examina uma propriedade, adquire-a, planta uma vinha com a renda do seu trabalho. Ela é produtiva, ela é empreendedora. Olha que inteligência, né? Ela examina uma terra, adquire, né? Ela é empreendedora. Ela tem essa habilidade de empreender. Ela tem essa habilidade de liderar. Olha o verso 17 a 19. Cinge os lombos com força e fortalece os seus braços. Ela percebe que o seu ganho é bom, a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as mãos ao fuso e as mãos que pegam na roca. Fuso e roca, meus amados. Esses instrumentos eram utilizados para transformar lã em fio para a confecção de roupas. Isso é, ela era costureira também. Então aqui, o escritor está fazendo o seguinte: as mulheres são valorosas porque elas têm várias habilidades. É um ser fenomenal. Ela tem várias habilidades que Deus deu a ela. Ou ela empreende, ou ela costura, ou ela lidera, ela é produtiva. Olha o verso 20, outra qualidade que ela tem. Abre a mão aos aflitos e ainda estende aos necessitados. Ela é generosa. É uma mulher generosa. Olha o verso 21, 22. Quanto à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, vestes de linho fino e púrpura. Isso é, ela é prevenida. E é interessante como as mulheres são prevenidas, né? Começando pelas mães. É totalmente prevenida. Ela sempre está se antecipando antes que aconteça alguma coisa. E olha o verso 23, quando diz assim: seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Isto é, o seu marido é honrado por causa da sua dignidade. Aí eu te pergunto, minha irmã, o seu marido é honrado por causa da sua dignidade? Ou o seu marido é desacreditado por causa dos seus escândalos? Isso a gente precisa pensar. Esse marido, ele era honrado entre os juízes da cidade por causa da dignidade da esposa desse homem. A dignidade da esposa desse homem, dessa mulher, promovia o marido. Aí eu pergunto o seguinte: a sua dignidade promove o seu marido? Isso é muito importante. Então esse era o comportamento dela. E o verso 24 fecha dizendo assim: ela faz roupas de linho fino e as vende. Ela fornece cintas aos comerciantes. Isso é, ela é costureira e vendedora. Mais uma habilidade. Então você está vendo? Ela é líder entre as servas. Ela é empreendedora, consegue adquirir um campo. Ela é costureira, fornece a roupa para os comerciantes. Então aqui, o escritor está falando do comportamento dela. É uma mulher honrada, ela é digna, ela é honesta, ela é habilidosa, por isso ela é valorosa. Amém, gente? Mas eu chamo sua atenção para a terceira seção, que fala do seu caráter. Olha o verso 25, quando diz assim: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações, ela é respeitada e não teme o futuro. Isso é, ela é respeitada e não teme o futuro. Olha o verso 26, que é muito importante. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Ela abre a boca com sabedoria e bondade. Olha só, sabedoria. Sabedoria. Aí eu pergunto para você: você abre a sua boca com sabedoria? Diante do marido, diante dos filhos, diante dos parentes, diante dos amigos, diante da igreja. Abrir a boca com sabedoria e bondade, com paixão. Eram as qualidades dessa mulher. E verso 27 diz assim: cuida do bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Isso é, ela administra a casa e não é preguiçosa. É pau para toda boa obra, como diz. Então aqui está falando do caráter dela. É uma mulher que tem sabedoria.
E quando se trata de sabedoria, eu lembro de Tiago 1,5, porque sabedoria é um dom espiritual que ela pode ser distribuída para todo cristão. Para todo cristão. Há certos dons espirituais que Deus escolhe e dota aquela pessoa. Mas o dom da sabedoria, ela é oferecida para todos os cristãos. E Tiago escreveu assim, Tiago 1,5: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Você precisa de sabedoria, como eu preciso? Peça a Deus que Ele dá com generosidade. Ele não dá com parcialidade. E nem com reprovação. Ele dá com generosidade. Sabedoria. Minha irmã, você precisa de sabedoria para lidar com seu marido? Peça sabedoria a Deus. Você precisa de sabedoria para criar seus filhos? Peça sabedoria a Deus. Homens, você precisa de sabedoria para liderar a igreja, para liderar a casa? Peça sabedoria. E Deus nos dará. Certa vez eu li um pensamento chinês, um pensamento milenar. Eu vou ler e você vai se identificar, porque são coisas que talvez os seus pais disseram a você quando você era jovem. Tem um pensamento chinês que diz assim: Queres saber o que será a mulher na casa do marido? Observa o que ela é na casa dos pais. Já ouviu isso de seus pais? Filho, você quer casar com essa mulher? Observa como ela trata os seus pais. Aí você vai ter uma ideia, filho, dessa mulher. Isso é verdade. Isso fica aí o conselho para os jovens. Quer conhecer a mulher no qual pretendes casar? Vê o comportamento dela dentro de casa, com os pais. O comportamento dentro de casa vai evidenciar o tipo de futuro que você vai ter com ela. E certa vez um cristão, ele disse o seguinte: são necessários muitos homens para levantar um acampamento, mas apenas uma mulher para afundar um lar. Isso é verdade. É necessário vários homens para levantar um acampamento, mas apenas uma mulher para afundar o lar. Então aqui nessa sessão está falando do caráter. O caráter da mulher. Quarta sessão. A quarta sessão descreve a vida familiar. Eu chamo a sua atenção para o verso 28, que diz assim: seus filhos se levantam e a chamam de bem-aventurada. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres são virtuosas no que fazem, mas você supera todas elas. Está aqui. Ela é empreendedora, ela é vendedora, ela é costureira, ela é líder, ela tem várias habilidades, mas ela não deixou a sua vida de dona de casa. Ela é esposa e mãe. Deixa eu chamar a sua atenção. Esse é o problema do século 21. Mulheres que estão mais engajadas em suas carreiras e que têm sabotado a vida no lar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso é pecado também. Isso é uma desestruturação do mandamento bíblico. Mulheres que estão mais preocupadas com a carreira acadêmica, com a carreira profissional e sabotaram a vida maternal e a vida dentro de casa. Aí, pastor, você está dizendo que mulher não pode trabalhar? Eu não estou dizendo isso. A mulher de Provérbios 31 trabalhava, ela tinha habilidade, ela ajudava o seu marido com as múltiplas habilidades que ela tinha, mas ela não desistiu da vida no lar. Por isso que ela era o quê? Bem-aventurada, abençoada, bem-sucedida. Ela não deixou que os seus afazeres múltiplos sabotassem a missão dela dentro do lar. E deixa eu falar uma coisa para você. Deus criou a mulher. A mulher é a criação mais perfeita que Deus criou para a manutenção do lar. E não adianta tirar esse papel dela, porque ela foi escolhida e capacitada para essa missão. E o lar só será saudável quando a mulher entender o seu papel como dona do lar. Aí os filhos dela, diz aqui, e naquela época, os judeus gostavam de ter muitos filhos. Era uma penca de filhos. Os filhos diziam: essa é bem-aventurada,
A minha mãe é bem-aventurada, ela tem ajudado o meu pai, mas ela não tem esquecido a sua missão em casa. Amados, amadas, você tem esquecido a sua missão em casa? Muitas mulheres têm esquecido a sua missão em casa. Como eu falei, estão mais preocupadas com carreira profissional, com carreira acadêmica, com carreira estética, do que a manutenção do lar. Mas essa mulher era bem-aventurada, e aí o marido diz assim, olha, verso 29, muitas mulheres são virtuosas, são habilidosas no que fazem, mas você supera todas elas. A pergunta é por quê? Porque ela conseguiu conciliar a sua vida, as suas habilidades com a sua missão no lar. Por isso, o homem disse, você supera todas elas. Porque você, de maneira muito sábia, você conseguiu conciliar isso de maneira abençoadora. E eu sou abençoado por causa de você. Por causa da sua influência. Amém, gente? É isso que a gente precisa resgatar. Eu sei que muitas mulheres precisam trabalhar hoje para poder complementar a renda no lar, porque a gente mora num país difícil, eu sei disso, mas nenhuma mulher pode esquecer da sua principal missão, que é no lar. Isso é tão sério, que Paulo, preocupado, treinando um jovem pastor chamado Tito, ele escreve para Tito, capítulo 2, verso 3 e 5, olha o que Paulo escreveu para que Tito ensinasse à igreja. Olha só, do mesmo modo, quantas mulheres idosas que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, olha só, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras e boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha a preocupação de Paulo. Paulo está dizendo para Tito, fale para as mulheres idosas da sua igreja, para treinar as jovens, as mulheres, a treinar as jovens, primeiro, a amar o marido. Tem muitas mulheres que vão para o casamento e não quer amar o marido. A amar os filhos. Os filhos são mais importantes do que a carreira profissional, do que a carreira acadêmica. A amar os filhos e outra, serem puras, sensatas e boas donas de casa. Aqui que entra o problema do feminismo. O feminismo diz assim, não, eu dona de casa? Eu dona de casa? Não, eu vou terceirizar. Eu tenho a minha vida. Eu tenho a minha carreira. Eu quero alcançar o meu sucesso, tudo bem. Mas a partir do momento que começa a sabotar aquilo que Deus estabeleceu, lembre-se, mulheres, você está em rebelião contra o seu Deus. É uma rebelião deliberada contra Deus. E muitas pessoas não entendem isso. E Paulo está dizendo, Tito, fala para essas mulheres treinarem as jovens, para que o casamento seja abençoado. Sabe por quê? Se não houver treinamento, se não tiver famílias saudáveis, ele disse que a palavra de Deus é difamada. A palavra do próprio Deus é difamada, é desacreditada por causa do comportamento dos cristãos. Então a gente precisa resgatar isso. Nós precisamos resgatar os valores da feminilidade bíblica e da masculinidade bíblica para que possamos ter um casamento abençoado, um lar abençoado e filhos abençoados. Senão a nossa casa será um extrato do paganismo desse mundo. Senão a sua casa vai ser movimentada pelas questões culturais desse mundo e não pela palavra de Deus. Não aceite isso. Não aceite isso, mas que você possa praticar a palavra de Deus. Amém? Quinta e última sessão. Essa mulher, o escritor descreve a vida espiritual dela. Olha o verso 30, amados, quando diz assim, enganosa é a graça, e vã é a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Dei a ela o fruto das suas mãos, e que de público as suas obras a louvem. Aí eu vou explicar para você o verso 30, quando diz assim, enganosa é a graça. A graça aqui, gente, não é a graça de Deus,
ok? A graça aqui tem a ver com carisma, tem a ver com performance, tem a ver com simpatia. Aí o escritor está dizendo assim, o performance é enganoso. Não adianta ter simpatia. Não adianta ter um bom performance nesse mundo. Não adianta ter carisma. Tudo isso é ilusão, é engano se não estiver fazendo a vontade de Deus. Então é nesse sentido, enganosa é a graça, enganosa é a vida da mulher que quer mostrar uma imagem que não tem. Enganosa é a vida da mulher que tenta promover uma imagem sabendo que ela tem consciência que Deus está vendo, que ela não tem aquilo, porque leis estão sendo sabotadas. Aí depois ele fala assim no verso 30, e vã é a formosura. O que o escritor quer dizer? A formosura não é prioridade. Sabe o que o sábio escritor está dizendo aqui? A mulher, ela não tem que ser conhecida pela sua formosura, pela sua estética, pelo seu corpo. Ela tem que ser, isso não é, embora seja importante, não é prioridade. Quantas mulheres hoje dão mais atenção à sua vida estética do que à sua vida familiar e à sua vida com Deus? Isso é tão terrível, gente, que tempos atrás, eu vi uma reportagem de uma mulher que não queria ser mãe, porque não queria ter problema nos seios. Ela, esteticamente, ela não queria ter nenhuma debilidade nos seios, ela não queria ser mãe, porque ser mãe vai trazer diferença na estética dos seios. E ela não queria ter filhos por causa disso. É nesse sentido que o sábio está dizendo, olha, é vã, a formosura, essa pessoa é vazia. Essa pessoa é totalmente vazia existencialmente falando, porque essa pessoa, ela se resume pelo seu corpo, pela sua estética, e ela sabe que não vai viver a vida inteira assim. As coisas mudam, existe a lei da gravidade, e aí o sábio está dizendo, não é prioridade. Aí o sábio, ele fala o que é prioridade, o que é prioridade? Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será elogiada, essa será lembrada, essa será louvada. O que é mais importante? O temor de Deus é prioridade na vida de uma mulher. O temor a Deus. Não é o performance, não é a estética, mas é a sua espiritualidade, o seu relacionamento com Deus. Aí eu pergunto uma coisa para você, você que está aqui e você que está assistindo, o que é mais importante na sua vida? Aquilo que é mais importante na sua vida vai se constituir o seu Deus. Então, para muitas mulheres, o falso Deus é o Deus da estética. Para muitos. Para outros é o dinheiro. Para outros é a carreira profissional. Para outras é a carreira acadêmica. E esses são os falsos deuses que invadiram o coração das mulheres através de movimentos culturais como o feminismo. Esse é o problema. Esses são os falsos deuses que estão escravizando as mulheres e que estão colocando sobre as mulheres uma carga eterna de condenação. Porque se afastaram de Deus e dos princípios de Deus. Mas daí o escritor está dizendo assim, olha, a mulher que será elogiada, a mulher que será valorizada, é a mulher que teme a Deus, que crê em Deus, que tem relacionamento com Deus. Amém, gente? Eu pergunto para você, você tem relacionamento com Deus? Olha, deixa eu falar uma coisa para você, quem está aqui, quem está assistindo, ou quem vai assistir esse vídeo. Se você diz que tem relacionamento com Deus, mas você é movido pelo feminismo cultural, você não tem relacionamento com Deus. Você não entendeu os princípios da palavra de Deus. Porque ter relacionamento com Deus é se submeter às verdades de Deus. Deus, eu me submeto à tua vontade, eu me submeto à tua palavra. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Eu quero viver a tua palavra, eu quero viver as tuas promessas. Isso é relacionamento. E relacionamento é se submeter aos absolutos de Deus. E aí, o escritor diz, essa será louvada. Essa será elogiada. Essa será elogiada em várias gerações como modelo de feminilidade bíblica.
Você sabe que Provérbios, capítulo 1, verso 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria. Tome muito cuidado, não despreze a sabedoria de Deus. Provérbios 14, 27 diz assim: o temor do Senhor é uma fonte de vida que afasta o homem dos laços da morte. A minha oração é que você seja afastada dos laços de morte. Que você venha receber a fonte de vida da palavra de Deus. Amém? Olha só, eu concluo. A mulher virtuosa, ela demonstra a sua feminilidade bíblica através do seu casamento, do seu comportamento, do seu caráter, da sua vida familiar e da sua vida espiritual. Eu concluo com as últimas considerações. Eu escrevi assim, preste atenção, eu vou concluir. A mulher virtuosa é aquela que entende o seu papel dentro do casamento, não se sentindo inferior, porque realmente entendeu o que é submissão bíblica como Deus estabeleceu. E por isso ela é feliz e satisfeita. A mulher virtuosa é conhecida pelo seu comportamento na sociedade, não promovendo nenhum tipo de escândalo e não vive diante das depravações deste mundo, porque ela pertence a Deus, ela sabe o seu lugar e a sua importância na sociedade. A mulher virtuosa é conhecida pelo seu caráter, porque as suas virtudes não estão baseadas nas modas, nas ideologias feministas deste mundo, mas em seu caráter diante de Deus e diante dos homens. A mulher virtuosa é conhecida pela sua vida familiar, embora ela seja líder, empreendedora, costureira, vendedora, ela não se envergonha em ser esposa, mãe e dona de casa, porque não existe nenhum demérito sobre isso. A mulher virtuosa é conhecida pela sua espiritualidade, porque ela reconhece que a sua maior virtude e legado não está em seu carisma, em seu performance, na sua estética, nas suas conquistas, ou na sua formosura, e nem na sua beleza, e nem na sua sensualidade, e nem na sua saúde e riqueza, e sim está baseada no seu relacionamento íntimo com Deus. Essa é a mulher virtuosa. Essa é a mulher que Deus está levantando nas igrejas. Essa é a mulher que Deus está levantando para desbancar o feminismo cultural do nosso país e do mundo. Essas são as mulheres que Deus está usando para que o mundo possa dizer o seguinte: olha, vale a pena seguir o Deus dessas pessoas. Assim como o mundo está destruído com essas ideologias, a igreja está sendo edificada pela palavra eterna e poderosa de Deus. E Jesus falou: céus e terras passarão, mas a minha palavra permanecerá. Amém, gente? Então que Deus nos ajude, que Deus abençoe a cada irmã dessa igreja e que Deus abençoe a cada homem dessa igreja. Qual é o papel do homem sobre isso? E aí, deixa eu falar da minha classe, os homens. Qual é o nosso papel sobre isso? É influenciar as mulheres, é encorajá-las a serem assim. É aí que entra a nossa liderança, é aí que entra o nosso papel de influenciar essas mulheres a serem bíblicas. E não a serem feministas, mas femininas em Deus. Amém? Essa é a palavra de Deus e que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Eu quero orar por você. Eu quero orar pelas mulheres dessa igreja. Eu quero convidar, por gentileza, todas as mulheres que estão presentes, se coloquem em pé. Eu quero orar pela sua vida, pelo seu coração. E que Deus te abençoe. Pastor, eu nunca ouvi isso. Então hoje você ouviu. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então tema a Deus, busque a Deus. E Deus vai abençoar a sua vida. Vamos orar? Orar por essas mulheres e que Deus abençoe a vida delas. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. A tua palavra que é espada, que é fogo, que é consolo, que nos molda. Ajuda-nos, ó Deus. Transforma-nos segundo a tua palavra e não segundo as ideologias deste mundo. Abençoa, Senhor, as minhas irmãs que estão aqui
desde a mais jovem, a mais idosa. Abençoe a vida de cada uma delas, capacitando elas, ó Deus, nessa nobre missão, e façam delas mulheres virtuosas. E ajuda-nos, ó Deus, como homens, a liderá-las, a cuidar delas da melhor maneira possível e a influenciá-las a seguirem a Jesus, segundo está descrito na tua palavra. Nós oramos, ó Deus, e te entregamos cada mulher dessa igreja. Nós entregamos a ti em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.